Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso panorama sobre o livro de Esdras. 2 semanas atrás nós iniciamos, na semana passada eu estava em viagem, então nós não demos continuidade, mas hoje nós vamos fazer a segunda parte do estudo no livro de Esdras. Nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos no primeiro estudo, apenas para lembrarmos e nos contextualizarmos naquilo que nós estudamos, para então nós prosseguirmos no restante do estudo do livro de Esdras. Eu gostaria que nós lêssemos antes o versículo 10 do capítulo 7 de Esdras, que foi o texto que nós começamos o nosso estudo semana passada, demonstrando que tudo aquilo que Deus fez para o povo de Israel naquela situação, naquela época, foi resultado, claro, tomando a ação de Deus como um pano de fundo de todas essas coisas, mas a instrumentalidade usada por Deus foi Esdras, não apenas como personagem, mas a sua posição e a sua disposição diante da palavra de Deus. Então vamos ler, está projetado ali, Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos ler juntos? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, irmãos, lembrando que a palavra de Deus, como eu já disse, ela é muito poderosa em seus efeitos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é conforto, a palavra do Senhor é consolo, a palavra do Senhor dá ânimo, a palavra do Senhor traz as coisas à existência, a palavra de Deus é que traz o povo de Deus à existência. No entanto, a palavra de Deus, tendo aqui a Bíblia, como a palavra de Deus, ela não faz essas coisas de maneira mística, ou seja, ela não faz essas coisas tão somente por ela existir. Então, se nós estamos tristes, não é simplesmente o fato de termos a palavra de Deus em casa que nós seremos consolados. Não é, se nós estamos fracos na fé, não é só de ter a palavra de Deus em casa que nós seremos fortalecidos. Nós precisamos fazer uso da palavra, nós precisamos ler, conhecer, para então, por meio dela, sermos fortalecidos ou animados. Assim também, quando nós desejamos a salvação de alguém. Às vezes nós desejamos a salvação de alguém, oramos para que alguém, fulano, seja salvo, conheça Jesus. No entanto, nós não abrimos a palavra e não lemos e não pregamos o evangelho para essa pessoa. Se isso não acontecer, não vai acontecer conversão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, para que haja conversão, é necessário que a palavra de Deus seja usada. E quando nós vemos o momento que Esdras viveu e tudo aquilo que Deus fez, foi porque Esdras se dispôs não a reconstruir o povo, não a reconstruir a cidade. Esdras não se dispôs a entrar numa disputa com o rei Ciro para conseguir alguma coisa. Esdras se dispôs a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor. É isso que ele se dispôs. Então, na nossa vida é assim. Se eu quero crescer espiritualmente, é muito simples o que eu tenho que fazer. Não que seja fácil, mas é simples entender o que eu tenho que fazer. Como pessoa, como crente, eu tenho que buscar a lei de Deus, eu tenho que obedecer a lei de Deus e eu tenho que ensinar a lei de Deus. Eu tomo lei de Deus aqui como todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Se eu quero uma família forte, edificada e tudo, não tem outra coisa a fazer. Buscar a lei de Deus, obedecer a lei de Deus e ensinar a lei de Deus. Se eu quero a igreja forte, edificada, não há outra coisa a fazer. Nós temos que, como membros da igreja, buscar a lei de Deus, obedecer a lei de Deus e instruir a lei de Deus. Então tudo isso nós fazemos crendo no grande poder que há na palavra de Deus. Irmãos, então nós vamos aqui só relembrar algumas coisas. Esdras é um livro que tem 10 capítulos, faz parte dos livros históricos, já caminhando para o período, cronologicamente falando, o período do Antigo Testamento. Foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo e muito provavelmente Esdras é o seu autor. Diferente de como nós temos visto, diferente de muitos livros bíblicos do Antigo Testamento, que nós temos pouca ou nenhuma informação
em muitos casos, nenhuma informação de quem é o autor do livro bíblico. Então, na semana passada, eu vou passar rapidamente aqui por aquilo que nós já vimos. Nós vimos que o título do livro recebe o nome daquele que provavelmente é o seu autor, Esdras, não somente por ser ele o autor, mas porque ele é um personagem central, ainda que ele não esteja em ação durante todo o livro de Esdras, mas ele é um personagem central no livro, e também não só de Esdras, mas provavelmente de Neemias. Nós vimos isso aqui na semana passada. O autor, Esdras, claramente, inclusive existem versículos que fazem referência dele mesmo como autor. Ele mesmo faz referência a si na primeira pessoa, só que a diferença é que talvez ele não tenha escrito o livro como hoje os livros são escritos, Começou no início e foi até o final. Provavelmente ele fez alguns relatos, alguns registros em um tipo de diário daquilo que aconteceu, e depois, para compilar essas informações, ele escreveu a segunda parte, que nós vamos ver aqui, que semana passada nós vimos até a primeira. Ele escreveu a segunda parte do livro de Esdras, e depois trouxe de fontes históricas a primeira parte de Esdras para servir de contexto para aquilo que ele ia colocar. Então, nós vemos muito claramente duas partes no livro de Esdras. Existe um primeiro retorno do exílio, e depois um retorno com Esdras. Então, provavelmente, ele escreveu esse primeiro retorno para contextualizar aquilo que ele está falando depois. O livro foi escrito por volta de 400 a.C., tendo em vista a marcação histórica, do retorno do exílio. E as circunstâncias, o que o livro narra? O livro foi escrito para animar os israelitas que haviam voltado do exílio. Nós vimos no último estudo que quando eles voltaram, eles tinham duas coisas em mente e diante dos olhos. Eles tinham as promessas de Deus, de restauração, de riqueza, de justiça. Eles tinham as promessas de que o povo voltaria aos seus tempos áureos, mas os olhos deles viam pobreza, injustiça, uma terra arrasada. Então, eles tinham que lidar com essas duas coisas, as promessas de Deus e as coisas diante dos olhos deles que não estavam de acordo com a promessa de Deus. Nada muito diferente do que nós experimentamos às vezes, irmãos? Nós temos na Bíblia ricas promessas, como tem um hino nosso que diz, preciosas e ricas promessas, mas quando a gente olha assim para a nossa vida, às vezes nós não conseguimos perceber essas preciosas e ricas promessas sendo trazidas a cabo, Mas porque muitas vezes nós temos um olhar, assim como era no povo de Israel, um olhar muito nas coisas materiais e naquilo que nós julgamos como riqueza e como bênção, Mas então, esse livro foi escrito para ajustar a visão dos judeus, dos israelitas, e para animá-los, para não desanimar achando que Deus falhou ou achando que a riqueza, a pobreza seria a nova realidade deles. Então, o livro foi escrito para apresentar a soberania de Deus atuando em favor de Israel, mesmo em meio a essas situações adversas. Então, foram as informações literárias que nós vimos na semana passada. Nós vimos também, e foi aqui que nós paramos, um pouco mais adiante, mas dentro desse tópico, nós vimos a estrutura do livro. Nós vimos que Esdras é um livro que nos oferece informações muito importantes, informações históricas. O livro nos oferece, por exemplo, várias listas de artigos do templo que foram resgatados, listas daqueles que primeiro voltaram do exílio para o povo de Israel, para a terra de Israel, lista dos líderes que voltaram com Esdras, lista dos judeus que estavam envolvidos em casamentos com mulheres de outros povos. Então, o livro nos oferece várias dessas listas colocadas de maneira importante ali no contexto para nos mostrar que houve um cuidado por parte de Esdras de ser minucioso na sua descrição daquilo que ele estava escrevendo. Em segundo lugar, o livro, só recapitulando, nós vimos isso no último estudo, o livro nos apresenta muitos documentos oficiais. Então, em alguns momentos parece que o livro funciona como aquilo que nós hoje usamos como uma ata, porque ele vem descrevendo, citando, mas não só citando documentos e documentos não religiosos, mas descrevendo e colocando na íntegra vários desses documentos. Então nós temos
cartas que interrompem e iniciam as obras, nós temos cartas que conferem autoridade a Esdras, nós temos documentos, né, como a carta de Reum ao rei Artaxerxes, a resposta de Artaxerxes, a carta de Tatenai a Dario, um memorando relativo ao decreto de Ciro, a resposta de Dario a Tatenai e a carta de Artaxerxes em favor de Esdras. Então todos esses documentos nós encontramos na íntegra, no livro de Esdras. Ele não só cita, mas ele descreve. E aí nós chegamos na estrutura do livro, e nós vamos partir daqui, nós iniciamos que o livro de Esdras, ele contém duas partes principais. O primeiro retorno do exílio e o segundo retorno do exílio. O rei permite a volta de Israel ao exílio, do exílio, né, a terra deles, e primeiro vem um grupo, e em segundo lugar, numa segunda parte do livro, vem o seu grupo. E essa divisão, ela é importante, porque em cada retorno desse, uma coisa é reconstruída, ou pelo menos o foco na reconstrução está em uma coisa. E a sequência dessa reconstrução é muito importante, muito instrutiva para nós. Então, em primeiro lugar, nós temos o retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 6, que o povo volta por permissão do rei Ciro, e eles começam a reconstruir o templo. Nós vimos aqui, nós entramos naquela discussão, né, sobre se Ciro cria mesmo em Deus ou não. Nós vimos que provavelmente não. Ele estava agindo de maneira política com o povo de Israel, assim como ele agia de maneira política com outros povos, né? Como eu falei com os irmãos, existem documentos mostrando que ele reconhecia a divindade de outros deuses, assim como ele fez também ao Deus de Israel, né? Eu até lembrei aos irmãos que nada novo debaixo do sol, né? Época de política, todo mundo acende vela para todos os deuses, né? Todo Deus é o Deus verdadeiro e todo culto é o culto verdadeiro, para angariar a simpatia do povo. É a mesma coisa que Ciro fazia. Então nós vimos o retorno dos exilados, nós vimos depois a reconstrução do altar e do templo. Nessa sequência, primeiro o altar é reconstruído, depois o templo, mostrando que o sacrifício, ele era anterior ou mais importante do que as outras cerimônias, porque o sacrifício é a maneira que havia comunhão do povo de Deus com Deus. Então não adiantava ter o templo se não houvesse o lugar de sacrifício. Não adiantava ter o sacerdócio, as cerimônias, porque aquilo que promove a comunhão de Deus com o povo é o sacrifício. Assim também nós falamos muito sobre isso no nosso estudo de quinta-feira agora, sobre sacramentos. Não adianta nada as coisas cerimoniais e as coisas religiosas se não houver um sacrifício entre nós e Deus, se não estivermos unidos a Cristo. Então a nossa religião, o que torna a nossa religião verdadeira, não é a confissão de fé, se está ali de acordo com a palavra e tudo. Pode estar de acordo com a palavra, mas se nós não estivermos unidos a Jesus pela fé, se não estiver o sacrifício de Cristo entre nós e Deus, de nada vale, apenas de valor religioso. Então eles construíram o altar primeiro, para depois construir o templo, fazendo aquilo que é principal e depois. Depois nós vimos, né, uma oposição levantada contra a reconstrução, porque pessoas ofereceram ajuda e a ajuda foi recusada, e esses que foram recusados então se levantaram contra a reconstrução, porque esse oferecer ajuda não era algo sincero, não era algo para contribuir com o crescimento ou com o culto de Israel, era uma maneira de haver uma mistura. Se eu não me engano, foi exatamente aqui que nós paramos semana passada. Foi a maneira de haver uma mistura das religiões pagãs com o povo de Israel. Nós oferecemos ajudas, mas vamos também ter direito ao templo, vamos também trazer algumas coisas nossas. Então esses eram os objetivos dos pagãos. E aí nós vamos começar a segunda metade do livro, que é o retorno de Esdras e a reconstrução da comunidade, do povo. Então veja o que é reconstruído primeiro. Não é o povo, não é a nação, mas primeiro é reconstruído o templo, para que depois o povo seja reconstruído ao redor do templo. E por que isso, irmãos? Porque, como eu já falei no início, o povo de Deus
ele é resultado do templo, ele é resultado do próprio Deus habitando no meio do seu povo. É a palavra de Deus que cria o povo de Deus. É a palavra de Deus que guia o povo de Deus. Então, não é a palavra de Deus que gira em torno do povo de Deus. E Antigo Testamento não eram as cerimônias, os sacrifícios, o sacerdócio que giravam em torno do povo de Deus, tendo o povo de Deus como mais importante. Era o contrário. O templo, os sacrifícios, o sacerdócio, a verdadeira religião eram o centro, eram as coisas mais importantes. O povo girava em torno dessas coisas. A vida do povo é que girava marginalmente em torno dessas coisas. Então, primeiro há a reconstrução do lugar da manifestação de Deus, para que depois o povo fosse reconstruído ao redor. Diga. Isso. Sacrifício era sempre feito do lado de fora. O que era apresentado no Santo dos Santos era só o sangue, resultado do sacrifício. Mas o sacrifício mesmo, as carnes queimadas, essas coisas eram feitas pelos sacerdotes e pelos levitas, mas do lado de fora tem o lugar santo e o Santo dos Santos. Era feito no átrio, né? O lugar antes do santo, do lugar santo. Sim. Hebreus vai dizer que o templo, ele não vai usar essa palavra obviamente, né, mas ele vai dizer que o templo era uma maquete daquilo que estava no céu, né? Não que no céu haja um templo construído, né? Tem algumas igrejas que ensinam isso, né? Que no céu tem um templo mesmo construído, só que muito maior. Não é nada disso. O que Hebreus está querendo dizer é que o templo foi construído em cada detalhe representando aquilo que é a presença de Deus, né? Tendo Cristo como sumo sacerdote. Então é muito útil a gente aprender essas coisas mesmo. Fica aí a dica. Então, irmãos, nós temos então nessa segunda parte o retorno de Esdras. Ele volta a Jerusalém, né? Foi uma comissão dada pelo próprio rei a Esdras, o rei, né, que estava patrocinando a obra. Nós vemos nessa segunda parte uma doxologia, né, uma palavra de adoração de Esdras pela boa mão do Senhor, conduzindo todas as coisas. Nós vemos também uma lista dos companheiros de Esdras que voltaram com ele e o retorno de Esdras, né, novamente contado, narrado por ele mesmo. Tem algo interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, no capítulo 8, versículo 21. Veja que aqui nós estamos trabalhando com um rei que ordena fazer alguma coisa e alguém, um servo de Deus, que entende que esse rei ele está trabalhando a mandado do próprio Deus. Então, veja que a confiança de Esdras, ela não está primeiramente no rei, mas está em Deus. E existem momentos onde essa confiança são colocadas à prova. Então, Esdras capítulo 8, versículo 21 e 22. 21 a 23. Eu vou pedir alguém para ler esses versículos. Esdras 8, 21 a 23. Irmãos, olha só que eu acho muito interessante essa passagem, porque Esdras chamou o povo que estava voltando com ele
e apregoou um jejum. Falou, nós vamos orar e jejuar por um motivo muito específico. Qual é? Pedindo a Deus que nos proteja no retorno para lá. Nós sabemos que fazer um retorno desse não era como fazer uma viagem hoje. Eram coisas que envolviam dezenas, centenas de perigos, né? Então eles clamam a Deus para que Deus os abençoasse. Mas por que eles fazem isso? Ele vai dar uma explicação aqui. Porque ele ficou com vergonha de pedir ao rei que enviasse tropas para proverem segurança a eles. E por que ele não quis fazer isso? Porque ele já tinha dito ao rei, nós confiamos em Deus. E aí ele diz assim, nas minhas palavras, né, parafraseando aqui o que Esdras disse, ele diz o seguinte: se eu já disse que eu confio em Deus, agora eu tenho que levar essa confiança até o final. Agora não dá para falar assim, não, eu confio em Deus que vai dar tudo certo, mas você podia me arrumar uns carros e uns cavaleiros aí só para garantir. Ele não faz isso. Ele diz que confia em Deus e ele zela pelo testemunho do próprio Deus. Veja, ele não está zelando, irmãos, pela sua própria fé, né? Não, eu vou parecer uma pessoa religiosa. Ele está prezando pelo testemunho do próprio Deus, porque ele vai dizer, Deus é aquele que guarda os que o servem e Deus é aquele que se ira contra aqueles que não o servem. Então, deixar de pedir o socorro ou deixar de pedir a ajuda do rei era para ele uma demonstração de confiança em Deus e de fé no Senhor. Então, se ele disse que confiava no Senhor, ele levou a sua confiança até o final. E assim, meus irmãos, conforme a Bíblia nos ensina, é que age o povo de Deus. Nós confiamos em Deus e levamos a nossa confiança até o final. E não colocamos a nossa confiança em outros lugares ou em outras pessoas, a começar da nossa salvação. O Evangelho nos diz que nós somos salvos pela graça. E somente pela graça, não por obras nossas. O Evangelho nos diz que nós não somente somos salvos pela graça, mas nós permanecemos na salvação também pela graça. Não é que a gente entra na salvação pela graça, mas tem que permanecer pelas obras. Não, tanto a entrada quanto a permanência na salvação se dá pela graça de Deus. Uma vez que nós confiamos nisso, não há a necessidade de nós nos fortalecermos ou buscarmos outras coisas para servirem de confiança para nós. Eu vou ter uma vida religiosa assim bem dedicada para ver se a minha salvação fica garantida. A vida religiosa tem que ser dedicada mesmo, mas não para garantir qualquer coisa. As coisas já estão garantidas pelo Senhor. Mas além da nossa salvação, a nossa vida também deve ser assim. Se nós confiamos em Deus, irmãos, nós temos que viver debaixo dessa confiança. Se nós cremos mesmo que Deus cuida de nós, nós temos que viver debaixo desse cuidado. E não buscarmos socorro daquilo que é humano, daquilo que é temporal, para suprir a nossa incredulidade. Mas nós devemos sempre e em todo momento confiar no Senhor. Depois do retorno de Esdras, o livro vai nos falar então da reconstrução da comunidade, né? Esdras chega e ele tem ele recebe a informação de que muitos que tinham voltado do exílio casaram-se com mulheres de outros povos. Então veja, quando nós lemos Esdras, pode dar a impressão de que o primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e o segundo retorno do exílio sob o governo de Esdras foram coisas muito próximas, historicamente falando. Mas houve uma distância de tempo entre as coisas. Então veio um povo com Zorobabel, se estabeleceu novamente na terra de Israel, mas eles começaram a se misturar com os povos pagãos. Quando Esdras volta a segunda vez, ele tem conhecimento de que isso aconteceu. O povo de Deus, que passou tanto tempo no exílio, volta, mas a mentalidade ainda é aquela do exílio. Então eles começam a se misturar com os povos por meio dos casamentos. Então a Bíblia diz que Esdras se entristece por causa do pecado do povo. Essa tristeza gera confissão de pecados e arrependimento. E há uma decisão de purificar o povo. Então, posteriormente, o próprio livro, vai identificar aqueles que haviam se misturado com outros povos por meio do casamento, e há, não somente da parte do povo, um reconhecimento do pecado,
confissão de pecados a Deus e um arrependimento. E a maneira, e determina, Esdras determina uma maneira para solucionar o problema. Então, uma pergunta que fica, irmãos, quando nós olhamos Esdras capítulo 10, abra aí Esdras capítulo 10. Vou pedir a alguém para ler o versículo 11 e o versículo 12. Então, irmãos, quando nós vemos textos como esse, o que esse texto está nos dizendo? O povo reconheceu o pecado, e aí o que eles falaram? Então vocês vão agora se apartar das mulheres estrangeiras. Aí fica complicado porque a gente pensa assim, mas espera aí não dá uma aparência de contradição? Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas aí ele manda que os homens de Israel despeçam e mandem embora as mulheres que não temiam ao Senhor. Então, algumas observações nos ajudam um pouco, a entender. Primeiro, que apesar de ter os nomes e a lista de nomes daqueles que entraram nessa situação, casando com mulheres pagãs, a quantidade de casamento era muito pouco diante do tamanho do povo. Veja bem, o texto não está dizendo que pela quantidade é mais aceitável. Aliás, quando nós lemos o texto, a impressão que nós temos é que era grande parte do povo, mas não era assim. O povo tinha aproximadamente 29 mil famílias que voltaram nessa época aqui. E o texto bíblico nos identifica 113 famílias nessa situação. Então, proporcionalmente, é algo não tão numeroso como às vezes aparenta quando nós lemos o texto. E em segundo lugar, talvez Esdras tinha em mente aquilo que está presente lá em Deuteronômio capítulo 24. Vamos ler Deuteronômio 24. Eu vou pedir a algum irmão para ler o capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Lembrando que foi esse o texto que Jesus usou, aliás, foi esse o texto que os fariseus usaram contra Jesus para falar que Moisés tinha autorizado o divórcio. Deuteronômio 24, 1 a 4. Isso, mas lê por favor novamente o versículo 1, só porque a informação principal para nós nessa questão está no versículo 1. Lê de novo. Ok, aqui quando Moisés está legislando sobre o divórcio, obviamente, Moisés não está incentivando, claro, como era o pensamento dos fariseus, e nem Moisés está dizendo que o divórcio é uma coisa comum, como também diziam os fariseus. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles falaram assim, mas foi Moisés que falou que a gente pode fazer isso. Moisés está legislando sobre uma situação que acontece inevitavelmente por causa do pecado. Mas ele está cuidando em um primeiro momento, da parte mais frágil. Eu já expliquei isso quando nós estudamos Deuteronômio sobre isso. Porque qual era o risco? O homem quer abandonar a mulher, ele simplesmente manda ela embora.
não dá documento nenhum, não dá nada, dá satisfação nenhuma, e essa mulher vai fazer o quê? Vai morrer, vai passar fome, vai sofrer. Então Moisés está legislando sobre isso. Havendo o divórcio, você vai fazer um documento dizendo que você quer divorciar, e você vai entregar na mão dela, para que ela tenha com o que provar. Fala, olha, ele quis divorciar. Então o que Moisés está legislando aqui é sobre isso. Mas ele estabelece uma questão anterior aqui. Em que situações que Moisés trata isso como não aceitável, né, mas tolerável? Aquilo que causa vergonha ao homem. Então não era por qualquer motivo. Aquela mulher que procede ou acontece algo que provoca vergonha ao marido, então ele poderia fazer isso. Muito provavelmente, irmãos, interpretando aqui o livro de Esdras, e nós não podemos ler o livro de Esdras achando que há aqui uma grande porta aberta para o divórcio, o que Esdras está fazendo provavelmente é vinculando as mulheres pagãs com algo que traria vergonha aos homens fiéis a Deus. Então se casaram com mulheres que serviam a outros deuses, e após o arrependimento deles, isso lhes trazia vergonha, isso lhes trazia vexame, fazendo então, entrando nessa brecha que Deuteronômio 24 dava de fazer de maneira correta, despedi-las da maneira correta. Mas para frisar aqui, irmãos, é uma situação específica, é um contexto específico e uma maneira de proceder à purificação do povo de Deus específica, porque a purificação do povo de Deus ela continua sempre, só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, essa maneira de purificação ela é diferente, ela não é dessa maneira aqui. O princípio é a purificação, mas se os irmãos lembrarem de 1 Coríntios 7, a purificação é por meio do Evangelho, onde o ímpio vai sendo santificado pelo crente. Diga, Ló. Os filhos. Ô Ló, vamos olhar o texto aqui, porque aí você me fez uma pergunta boa. É difícil. Pergunta de 1 milhão essa aí. Vamos ver aqui o texto. Porque, se eu não me engano, fala dos filhos. 10. Eu não sei, Ló. Agora você me fez uma pergunta que eu não atentei para esse detalhe. Eu não vou saber te responder. Oi. Porque fala que tinha filhos. Espera aí, vamos... Olha, o versículo 19, o versículo que nós lemos antes, 11 e 12, diz aquilo que eles iriam fazer. Versículo 3... aqui, Ló, capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3 diz assim: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Então, provavelmente, as mulheres iam junto com os filhos, né? Oi? Não, mas veja bem, aqui, nessa situação específica, foi algo pontual para ser feito naquele momento. Então, serviam a deuses pagãos, mandava embora. E aqui, também, para deixar claro, o grande problema eram os sacerdotes que tinham casado com essas mulheres. Entendeu? Não que outros povos não teriam problema, mas quando nós olhamos Malaquias ele foi escrito numa época parecida aqui, né? Próxima. E
Malaquias vai falar do divórcio, vai falar do casamento misto, mas qual que é o grande problema de Malaquias? Eram os sacerdotes fazendo isso. Veja bem, não porque era autorizado para um e para outro não, mas é inegável que o sacerdote, ele era aquele que era o instrumento de comunhão do povo com Deus. Então, por haver essa função mediadora do sacerdote, muito menos ele poderia ter esse tipo de união pagã, né? Então, aqui também o grande problema eram os sacerdotes. E aí, sobre a pergunta assim, mesmo se elas se convertessem. Aqui, esse conceito, ou pelo menos não é o conceito exatamente, não. A maneira de se mostrar ou de ser revelada no Antigo Testamento, a questão da conversão, ela é diferente no Novo Testamento. O princípio e a questão espiritual é a mesma. A pessoa cria no Deus de Israel e tornava-se um israelita. Mas aqui não está mostrando assim que aquelas mulheres eram duras de coração e não se converteram. O problema aqui eram os crentes, os sacerdotes, os israelitas, que mesmo conhecendo a Deus, fizeram a lei. Então isso foi uma maneira de desfazer o erro deles, mas não numa tentativa de fazê-las temer ao povo de Israel, entendeu? Não havia essa tentativa, né, ou essa esperança aqui no texto. Fez o erro, o motivo era, a forma era consertar o erro a partir daqui. Sim. Sim. Bem ruim, hein? Sem problema, porque não era você, né? Mas dói do mesmo jeito. Siquém. Sim. Sim. Não necessariamente. Mas quem desobedece um ponto da lei, desobedece facilmente o outro. A lei também mandava não casar com essas mulheres, e eles desprezaram a lei. Porque quando a gente volta para Malaquias, vamos voltar, assim, não que Malaquias seja contemporâneo desse momento específico, mas os problemas são parecidos. Malaquias fala o que para os sacerdotes? Vocês estão desprezando a lei de Deus. Então, muito provavelmente, havia o desprezo na circuncisão também. Oi? Veja bem, o texto não fala se observava ou não. O que eu estou querendo dizer é que uma vez que a lei de Deus é desprezada, provavelmente a Páscoa era desprezada, provavelmente a circuncisão era desprezada, ou, ainda que fosse feita, como também Malaquias vai dizer, era feita pro formis, era feita só por fazer, não com o entendimento da lei. Fazendo uma comparação, nós temos duas maneiras de participar da ceia. Nós podemos participar da ceia entendendo o que ela significa, sendo alimentados por ela, ou a gente pode só comer pão e beber suco. A gente pode passar pelo batismo de duas maneiras. O batismo significando algo que aconteceu no nosso coração, ou o batismo só jogar água na cabeça, cerimonial. Nós vimos isso quinta-feira no estudo. Então, no povo de Israel é a mesma coisa. Eles poderiam até passar pela circuncisão, mas isso poderia ser feito também apenas de maneira cerimonial, entendeu? Sim.
Sim. Mas só te cortando, Luciano, os detalhes entrando no meio do povo de Deus, assim como foi com Israel, e a Bíblia nos mostra muito isso, eles são o sintoma e não a causa. Os detalhes entrando na igreja, Israel, como que Israel foi sendo corrompido pelos povos pagãos, pelos povos ao redor, isso tudo foi o sintoma e não a causa. A causa foi abandonar a palavra de Deus. Isso tudo começou de maneira histórica mais clara quando Josué morreu e os anciãos depois de Josué morreram. Porque, muito rápido assim, na nossa leitura, né? Mas aí passou uma geração inteira e a Bíblia diz que eles abandonaram a palavra de Deus. Então, não é que a gente tem que ficar com medo das coisas entrarem, a gente tem que ficar com medo da palavra de Deus sair. Entendeu? Por isso que eu digo que essas coisas elas não são a causa, elas são o sintoma. A igreja que permanece fiel, vamos supor, você citou a igreja dos Estados Unidos, lá tem várias, né? Mas vamos tomar duas denominações presbiterianas. Uma abriu mão da palavra de Deus, por isso o mundanismo foi entrando. Outra permanece fiel à palavra de Deus. O mundanismo pode tentar entrar, pode ter influências, pontos de influência, pode, mas onde a palavra de Deus é preservada, isso não acontece. Então, a virtude do tempo de Josué e dos anciãos não foi não permitirem as coisas de fora entrar. A virtude deles foi conhecer a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Qual foi o problema da geração seguinte? Não ensinou a palavra de Deus. Esse foi o problema. Não. Uns viram as obras de Deus, uns aprenderam sobre as obras de Deus e outra geração não aprendeu. Se eles não aprenderam é porque não foi ensinado. Entendeu? O povo de Deus deixou de ensinar. Então esse é o grande problema. É deixar de ensinar. E é o que você falou, concordo. Um desvio pequeno aqui, se não houver correção, ele vai para longe. Então, o temor não deve ser do mundo entrar. O temor nosso deve ser da palavra de Deus perder o seu lugar. O dia que ela perder o lugar, aí o mundo entra mesmo. Entendeu? Só um minutinho. Oi? Sim, é responsabilidade nossa. Fala. Sim, é. Qual versículo? Sim. E aí, por que eles foram exilados? Porque eles deixaram a lei de Deus, se misturaram com aqueles povos. Você falou isso no livro de Juízes também, deu primeiro juízo. Observou isso, os outros não, e eles foram se misturando. E aí, por isso, agora, eles
Exatamente. Como se aqui eles tivessem feito aquilo que Josué mandou fazer, lá centenas de anos antes, séculos antes, né? Que era reconstruir o povo de maneira santa, assim como Deus ordenou. Exatamente. Diga, Silvio. Sim. Sim. E Eclesiastes diz que os tempos nunca mudam. A única mudança que houve no tempo foi o dia que Eva comeu aquele fruto e deu para Adão e ele comeu. Foi a primeira mudança. Entrou o pecado no mundo. E os tempos só mudaram depois para aqueles que creram em Jesus. Aí o nosso tempo mudou. Aí a nossa vida mudou completamente. E vai mudar quando Jesus voltar. Agora, fora isso, os tempos são a mesma coisa. A mesma coisa. Existe o homem, a lei de Deus, o pecado e a rebeldia. E pronto. Não existe outra coisa fora disso. A manifestação da rebeldia, veja, Deus é o mesmo, a lei é a mesma, o homem é o mesmo. A manifestação da rebeldia é que muda, é que é diferente. Uma hora é entregando os filhos a Moloque, outra vez é praticando o aborto. Mas não há nada de novo debaixo do sol. Os tempos são os mesmos. E a fidelidade que o mesmo Deus, o Deus imutável, exige é a mesma, né? Sim. É ter uma ideia melhor, né? Porque toda vez que a gente desobedece a palavra de Deus é porque a gente tem uma ideia melhor. Não, Deus mandou isso aqui, mas eu acho que é melhor fazer assim. Então nós temos, na verdade, uma nova palavra de Deus. E isso é idolatria. Nós tomamos a nossa vontade como a verdade absoluta, né? Sim. 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 Aqui era mulher e filhos. Para o jovem rico foi a riqueza dele. Ó, despede aí sua riqueza, dá para os outros e me segue. E ele não quis, né? Então, essa conversão que nós damos ao Senhor, ela é uma ruptura. Aliás, muitas vezes nós não crescemos tanto na vida espiritual, na fé, no conhecimento de Deus, porque nós temos dó de fazer certas rupturas. Então nós não fazemos ruptura com aquilo que nós gostamos de ter como lazer. Nós não fazemos uma ruptura com aquelas pessoas que são mais íntimas nossas, né, amigos e tal, e que não conhecem a palavra. Nós não fazemos uma ruptura com uma maneira de pensar mundana, né? A gente valoriza as coisas materiais, a gente valoriza o sucesso, a gente valoriza essas coisas. Como nós não fazemos essa ruptura, nós permanecemos unidos ao mundo. E nessa permanência, nessa vida parasita, haverá retroalimentação, né? Das duas coisas. Você quer falar? Rapidinho então, porque ó, o tempo urge. Eu não vou fazer o terceiro estudo sobre Esdras, não. A gente vai ficar aqui até meio-dia. Sim. Sim. Então, ô Luciano, ainda que seja muito horrível isso que ele disse, não é o que me preocupa. Não. Veja bem, quando Ed Renekiewicz chega na internet para os milhões de seguidores que ele tem e fala assim, a Bíblia precisa ser atualizada, sabe por que isso não me preocupa? Porque a gente bate o olho e fala assim, está falando besteira. A gente bate o olho e percebe. O problema é quando nós fazemos isso sem dizer que vamos fazer isso. Quando eu vejo um texto da Bíblia que diz algo e eu vou na direção contrária, eu estou atualizando a Bíblia.
quando eu falo assim, ah não, mas hoje os tempos são diferentes, né? A Bíblia dizia para fazer isso, mas hoje o tempo mudou. O que eu estou fazendo? Aquilo que o Ed René Kivitz diz que tem que fazer. Só que eu não estou proclamando isso com a minha voz. Então, o preocupante para mim não é ele dizer que tem que fazer, é a gente fazer o que ele está falando, entendeu? Esse é o preocupante. E a gente foge disso trazendo a nossa mente cativa à palavra de Deus. Sobre a questão de voz, que é a temática. Deus não teve voz. Sim. Então Deus não manda aqueles que se casaram e entraram no matrimônio com Cristo, um crente ou não crente. Não. Não, mas então qual é a atitude aplicando a nossa vida? Então, é o que eu falei lá de 1 Coríntios 7. Porque o que Paulo vai dizer? Ah, você converteu e o cônjuge não quer permanecer com você porque você agora serve ao Senhor? Ok, deixa aí, Deus nos chamou à paz. Agora, se ele consente em viver com você, você vai viver com ele, abençoá-lo, viver o Evangelho, praticar o Evangelho, não somente pregar o Evangelho, praticar o Evangelho para que a família seja santificada. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7. Por isso que eu falei que o princípio permanece, que é a purificação do povo, mas a forma que Paulo ensina é uma forma por meio do Evangelho. Pedro vai dizer a mesma coisa. Ah, a mulher que tem um marido que não é crente, aí Pedro vai dizer, como que vai ganhar o marido? Pelo comportamento. Vai ser uma mulher santa, sensata, de boas palavras, vai valorizar o coração, espírito manso e tudo, vai ganhar o marido. Então, a purificação do povo continua necessária. Só que a forma, por causa da antiga dispensação e da nova dispensação, ela se torna diferente. A ordem permanece a mesma, Exatamente. A ordem, o princípio, Malaquias vai falar isso, não é nenhuma coisa do Novo Testamento. Malaquias vai dizer isso, que ele vai dizer para o sacerdote, né, no momento em que você traz para dentro do povo de Israel uma mulher pagã, você está traindo a aliança com o povo de Deus. Porque é dali que tem que sair as alianças. Né? Então, é sempre proibido. Isso o que você está falando? Então, é a mesma pergunta que a Aparecida fez. O que ele está fazendo aqui não é oferecendo uma maneira para elas ficarem ou não. Ó, se você temer o Deus de Israel, você vai ficar. Por quê? A mesma coisa da circuncisão que o Luciano levantou. Gente, isso aqui que eu vou falar não está claro nas Escrituras, tá? Eu estou tomando por analogia. Pode ser que essas mulheres aqui estivessem lá no templo, participando das cerimônias, não dentro, né? Mas pode ser que elas participavam do culto. Ainda assim, eram pagãs. E ao fazer isso, levavam as práticas pagãs. Entendeu? Então, de repente, a mulher é a esposa de um sacerdote, ele está lá sacrificando, aí ela fala assim, ah, por que você não sacrifica um porco também? Ah, lá a gente sacrificava porco. Ah, não, tá? Ah, sacrifica um porco, olha que bonito esse porco, gordo, olha quanta gordura. Isso que aconteceu com Salomão, né? As mulheres foram dando dicas. Ah, melhora esse culto aí, ó. Por que você não coloca aqui uma dança litúrgica? Por que você não coloca aqui um negócio que a gente tinha lá no paganismo? Ah, coloca uma estatuazinha aqui, ó. Né? Não tem problema nenhum. Então, isso. Então, o problema era esse, que provavelmente elas viviam a religião. Não é que elas eram assim, você pode ir lá no sábado que eu não vou, não. Provavelmente havia, só que havia o sincretismo. Então não era uma tentativa de fazê-las crer no Deus de Israel, era romper com o paganismo, entendeu? Ruptura mesmo. Oi? Sim, claro. Exatamente, se Deus permitiu que Ruth viesse, e Ruth era pagã, de origem pagã, se ele permitiu que ela viesse, ele permitiu que as outras fossem também. Sim, com toda certeza. Então vamos lá. Então nós encerramos aqui a estrutura, né? Então nós temos aqueles dois momentos ali. O retorno com Zorobabel e a reconstrução do templo, o retorno com Esdras e a purificação do povo. Voltando, irmãos, por que é importante essa sequência? Porque o povo
ele é santificado onde a comunhão com Deus e o culto estão estabelecidos. Primeiro é necessário o culto e a adoração a Deus serem restabelecidas para que depois haja a santificação do povo. Por isso que não foi primeiro a reconstrução do povo e depois do templo. Aliás, é contra o que Ageu vai falar. Ageu vai dizer assim, ó, vocês estão deixando de construir o templo e construir na casa de vocês. Mas por que o templo não é o mais importante? Templo, lembrando, tá, irmãos? Não é reconstruindo igreja. Era reconstruindo o local onde Deus se manifestava. Ao deixar de reconstruir o santuário, eles estavam dizendo assim, ah não, a minha casa é mais importante do que o culto. Então, não é simplesmente a igreja, né? Hã? Exatamente, vocês estão afiados hoje, hein? Então, por isso que a reconstrução do templo, do lugar de manifestação de Deus, foi primeiro, para que depois o povo fosse purificado por meio da palavra. Então, irmãos, em terceiro lugar, agora qual é então a mensagem central do livro de Esdras? Quando a gente vai lendo Esdras, o que a gente vai encontrar de maneira central? Veja, nós temos 3 assuntos que muito presentes também em outros livros, que nós vemos em Crônicas, por exemplo. Nós vemos a reconstrução do templo, o povo envolvido na reconstrução e a palavra escrita sendo usada para concretizar os planos de Deus. Crônicas vai nos dar sinais disso também ainda por meio de promessas, né? E da volta parcial do povo. Mas o que é aquilo que vai diferenciar o livro de Esdras? Em que Esdras é um pouco, mas ao mesmo tempo muito diferente do livro de Crônicas? Porque Esdras mostra que, de maneira clara, que por trás de todas essas coisas está a soberania de Deus. Irmãos, o livro de Esdras mostra tanta coisa acontecendo, começa a construir, para de construir, o rei permite, o rei proíbe, tem dinheiro, não tem dinheiro, o povo é santo, o povo não é santo mais, é tanta coisa. Mas Esdras está mostrando em pontos-chave do texto, Deus está fazendo tudo isso. Olha como o livro de Esdras começa, Deus moveu o coração de Ciro. Não foi Ciro, um homem piedoso, que creu em Deus e falou assim, vou mandar Israel voltar. Não, foi Deus que moveu o coração de Ciro. É por isso, irmãos, que a gente não precisa ter governantes evangélicos, a gente precisa ter governantes justos e capazes naquilo que eles se propõem a fazer, porque o coração deles está nas mãos de Deus. Não é o que a Bíblia diz? O coração do rei está nas mãos de Deus. É óbvio que se pudesse ser cristão verdadeiramente, temente a Deus, melhor, né? Aí a coisa se torna muito melhor. Mas, irmãos, quando Deus quer mover alguma coisa em favor do seu povo, Ele move. Pode estar quem quiser no governo, pode ser um ateu, pode ser um hindu, pode ser um católico, pode ser um cristão, ele vai mover, porque o coração dos governantes está nas mãos de Deus, e a Bíblia diz, né, que ele se inclina para um lado e para o outro, para que o propósito de Deus seja feito. Então, capítulo 1, o livro já começa assim, Deus moveu o coração de Ciro. No versículo 5 do capítulo 1, por que o povo voltou? Irmãos, mais uma vez, o povo de Israel não era tão piedoso assim como nós, né? O povo de Israel não era esse povo santo assim, estava ansioso para voltar para a terra. A Bíblia diz que muitos não quiseram voltar. A Bíblia diz que muitos criaram vida, família, riqueza lá na terra, que ficaram por lá, não quiseram voltar. Mas olha o versículo 5. Deus despertou o coração dos judeus a voltarem para Jerusalém. Ou seja, não tem esse negócio de venha a Jesus. É Jesus que nos traz. Senão, a gente permanece no exílio até a morte. Porque aqui, se Deus não movesse o coração dos judeus, eles iam permanecer lá e pagãos, idólatras, esquecendo do Senhor. Mas o texto diz, eles voltaram por quê? Porque Deus moveu o coração deles. Voltando ao que o Luciano citou, e eu entendi o que o Luciano disse quando a igreja acabar, né, quando o evangelho perde a sua influência em determinado local, o que acontece mesmo, mas é esse o motivo de que a igreja no mundo nunca acaba. Porque é Deus que traz a igreja, é Deus que traz o seu povo. Se ela acaba na Europa, ela floresce no Brasil.
Se ela acabar no Brasil, vai florescer na África. Se acabar na África, vai florescer na Europa de novo, e assim vai. Porque é Deus que move o coração do homem a servir a Ele. Irmãos, nenhum de nós aqui que crê em Jesus é muito piedoso. Assim, nossa, eu criei em Jesus porque eu vi que eu estava errado. Nada disso, irmãos. Deus moveu o nosso coração para crermos em Jesus. Capítulo 7, ele continua. E veja que ele coloca 2 momentos de Deus movendo o coração na primeira parte e 2 momentos na segunda parte. Capítulo 7, versículo 9, Esdras chega sob a condução da mão do Senhor. Aqui não está dizendo simplesmente que Deus o conduziu em segurança. Aqui está dizendo que tudo que ele fez, as intenções, a sabedoria, a maneira de fazer as coisas, foi Deus o abençoando. Foi Deus conduzindo a todo momento. E no capítulo 7, versículo 27 diz: o coração do rei foi movido por Deus. Então olha, como que resumiríamos o livro pela ação de Deus? O decreto do rei, o retorno do povo, a volta de Esdras e tudo restaurado. Tudo pela mão do Senhor. Então, lembra que eu falei que o livro foi escrito para dar esperança para aquele povo que estava vendo 2 coisas muito diferentes, promessa e a desgraça no meio do povo? Esdras está mostrando, Deus está conduzindo todas as coisas. E Deus fez isso até o cumprimento das promessas, porque quando Cristo vem, e a Bíblia diz que Ele é o amém das promessas, ou seja, Ele é onde as promessas se concretizam, Deus foi conduzindo todas as coisas até chegar em Jesus. É como Paulo diz, né? Ele se encarnou na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato desejado por Deus, na hora marcada, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Deus foi conduzindo todas as coisas. Então, irmãos, o livro de Esdras ensinou isso ao povo e o livro de Esdras nos ensina isso. Irmãos, tudo está na direção de Deus. O nosso coração se move a fazer algo bom ou nós caminhamos em fazer algo mal, Deus está conduzindo essas coisas. Ah, vai eleger o presidente X. Ah, não, elegeu o presidente Y. Irmãos, a mão de Deus está conduzindo todas as coisas para o propósito dele. Todas as coisas que fazemos, todas as coisas que decidimos, o caminho que a igreja do Senhor toma, a igreja é dele. Deus está com a sua mão conduzindo todas as coisas, exigindo de nós ou esperando de nós que façamos o quê? Conheçamos a lei, obedeçamos a lei e ensinemos a lei de Deus. Foi o que Esdras fez. E olha quanta coisa Deus não fez pelo seu povo. Sim. Sim. Isso. Isso. Assim, quando eu digo que a gente não vem até Jesus, eu digo de maneira primeira, né? Mas nós vamos a Jesus. Por quê? Quando a gente ouve a palavra, e eu acho que a senhora falou corretamente nisso, a gente ouve a palavra, aí o que o Espírito Santo faz no nosso coração? Ele nos dá fé para a gente crer. E no momento que a gente crê, veja que a ação de Deus já aconteceu. No momento em que a gente crê, nós vamos a Jesus. Mas não pelas nossas próprias pernas. Nós vamos conduzidos ou possibilitados pela fé que Deus nos deu. Por isso que a gente chama, por isso que é algo que o Evangelho faz em nós, a gente chama de conversão. Porque o nosso coração agora, que era voltado para nós mesmos, ele se converte, ele vira para Deus. E a nossa vontade é convertida também. Então eu tinha vontade de ser rebelde contra Deus, agora a minha vontade é ir em direção ao Senhor. Então, quando eu falo de vir a Jesus, nós vamos. Nós respondemos em fé, né, a Jesus. Mas Ele que nos possibilitou antes. Ele criou em nós esse ambiente possível para que nós ouçamos e atendamos ao seu chamado. Exatamente. Lázaro, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Jesus mandou tirar a pedra e Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. Jesus concedeu vida a ele, mas as pernas que trouxeram ele para fora foi a dele. Mas ele só pôde fazer isso porque Jesus deu vida primeiro. Entendeu? Exatamente.
Não, é igual, e eu já falei aqui, tem um escritor que eu gosto muito do que ele fala, né? Que Jesus falou assim, Lázaro vem para fora, porque se ele só falasse assim, vem para fora, todo mundo que estava lá ia vir também, né? Então ele designou bem, Lázaro, vem para fora. Diga, Ló. Ajuda aí, Ló. Ajuda aí. Perdeu o direito de fazer a pergunta. Diga. Sei o quê? Sim, sim. Isso é o processo, e isso acontece porque assim como na nossa vida física, né? Nós vamos crescendo e amadurecendo, a nossa vida espiritual é assim também. A gente cresce, passa por muitas situações, ruins, boas, vai amadurecendo, vai aprendendo, aí nas outras situações a gente já tem um pouco mais assim de experiência, né? Romanos mesmo diz, né, que a tribulação gera perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Então hoje você passa por situações que se você passasse 10 anos atrás, você não ia ter essa experiência e a esperança de que ia dar tudo certo. Hoje você já passou, já teve a perseverança, a experiência, e você hoje, dependendo da situação, você tem a esperança. Não, tá meio atribulado aqui, mas Deus está no controle, vai dar tudo certo. Então isso é a nossa experiência. E isso nos ajuda, Ló, em duas coisas, ou pelo menos deve nos ajudar em duas coisas. Uma em relação a nós mesmos e uma em relação aos outros. Em relação a nós mesmos, a gente tem que querer amadurecer. O que significa isso? Conhecer a palavra e treinar os nossos olhos a enxergar todas as coisas desse ponto de vista, de que Deus está no controle, né? E ter paciência, e aguardar, não ser afobado. Então, aconteceu uma coisa desagradável, ruim, eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que confiar em Deus, orar, buscar conhecer a vontade de Deus e aguardar, ou decidir, fazer, aguardar, sabendo que Deus está no controle. Então, em relação a nós mesmos, nós amadurecemos assim. E em relação aos outros, é quando nós temos maior experiência, caminharmos com aqueles que têm pouca experiência. Eu gosto muito do exemplo aí de quem é mãe já, com os filhos criados. Quem é mãe e já é avó e os filhos já casou tudo e tal, tem muita condição de ajudar quem está começando a maternidade agora. Às vezes a mãe tem um primeiro filho cheio de medo e não sei o quê. Não, fulano, é assim mesmo, não, relaxa, tranquilo. Caiu, bateu a cabeça, não vai ficar doido por causa disso não, acontece e tal. A vida espiritual é a mesma coisa. Imagina aí alguém que já está com 50 anos de casado. Quantas crises já não passou no casamento, e estou falando de crentes, né? Perseveraram e tal. Tem muita condição de sentar com quem casou agora e falar assim, não, fulano, olha, tenha paciência, faça isso, observa isso, é assim mesmo, vai melhorar. Então, essa é o privilégio que nós temos de viver em comunhão uns com os outros. Porque o nosso crescimento, a nossa maturidade não serve nem para a gente correr na frente e nem serve só para a gente. Serve para nós abençoarmos aos irmãos também. Mas a maturidade é fato. A gente chega, por isso que é bom, às vezes, às vezes não, né? É sempre. A gente conversa com um crente piedoso já bem mais velho, percebe que a visão de mundo é outra coisa. Já as coisas não tiram mais o sossego, porque já tem experiência, né? E se tem experiência, tem a esperança de que Deus está cuidando e conduzindo todas as coisas, né? Irmãos, caminhando aqui para o encerramento, como que nós olhamos para o
Como que nós lemos o livro de Esdras de maneira evangélica, ou seja, entendendo ou encontrando o evangelho no livro de Esdras? Nós temos duas coisas primárias, que para nós é muito claro assim no livro, que é o templo e as suas cerimônias, a restauração dessas coisas. E por que isso é importante? Como eu já falei, porque o templo é a presença de Deus no meio do povo, e a cerimônia são as coisas que faziam para a manutenção da comunhão com Deus. Quando nós olhamos para o templo, nós sabemos que ele é a maquete de Cristo. Ele cumpria uma função que Cristo vem cumprir. Ele era o lugar onde Deus se manifestava. Deus se manifestou em Cristo. Era o lugar do sacrifício. Cristo é o próprio sacrifício, ou o lugar do sacrifício. Era onde havia comunhão com Deus. Cristo é o lugar onde há comunhão com Deus. Então, tudo aquilo que gira em torno do templo e das cerimônias nos aponta para Deus. Mas existe algo acima disso que nós também devemos lembrar e olhar com os olhos do Evangelho, que é a soberania de Deus em todas as coisas. E quando a gente fala de soberania de Deus, não é algo que está desconectado do Evangelho, da pregação do Evangelho e da nossa vida no Evangelho. É como eu falei, Deus está conduzindo todas as coisas, irmãos. Se tem alguém que Deus quer salvar, Ele vai salvar. Não interessa. Não interessa o que a pessoa é. Não interessa o quanto a pessoa está envolvida com o pecado. Não interessa o tanto que o coração é duro. Deus quer salvar? Pode pregar, pode orar. Deus vai salvar. O Evangelho, ele é assim. Ele é a demonstração da soberania de Deus. E a prova disso somos nós aqui. Nós somos fruto da soberania de Deus agindo por meio do Evangelho para nos reunir como um só povo em torno de Cristo. Irmãos, então, só para a gente encerrar rapidinho aqui com aplicações, a vida gira em torno da religião. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é a religião, eu estou tomando religião aqui, irmãos, como o Evangelho, tá? A verdadeira religião, o cristianismo bíblico. Ele não gira em torno da nossa vida, ou seja, nos concedendo aquilo que nós queremos. A nossa fé está no centro e a nossa vida gira em torno das coisas do Senhor. Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, as nossas expectativas, os nossos desejos, eles têm um ponto central que é o Evangelho. A soberania de Deus, ela é irrestrita sobre as ações dos homens. Irmãos, não tem alguém que faz alguma coisa que fuja do propósito e da vontade de Deus. Não tem. A soberania de Deus é irrestrita. Como diz Abraham Kuyper, eu já citei aqui outras vezes. Não há 1 milímetro sequer da existência humana que Deus não toque e fala assim, isso é meu. Ele é soberano sobre todas as coisas. E em terceiro lugar, o que o Senhor quer de nós? Buscar, cumprir e ensinar a lei de Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos?